Estado, palavra polissêmica, que tem vários sentidos. E ele foi criado mediante um contrato social. Mas antes de a gente falar sobre isso, vamos pensar nas palavras de Hobbes. O homem é o lobo do homem. Melhor ainda, vamos lembrar de Montesquieu. Homens felizes e infelizes têm tendência à crueldade. Sendo assim, o povo criou uma coisa chamada poder político. E esse poder político criado pelo povo, mediante o contrato social, criou o Estado. Território, população, soberania, cultura e constituição são as bases de um Estado. E aí nós temos as funções de poder: o executivo, o legislativo e o jurisdicional. Funções de poder, criado pelo poder político, a manifestação de soberania interna de um povo. Aí nós temos a Constituição, um conjunto de normas jurídicas supralegais que limitam o poder do Estado e direitos e garantias. E por que limitam o poder do Estado e direitos e garantias? Por quê? Vamos usar como exemplo a segurança pública. Artigo 144 da Constituição Federal de 1988. Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Direito e responsabilidade de todos. O trabalho de um policial militar, por exemplo, é baseado exatamente no artigo 144 da CF/88, no parágrafo 5º, policiamento ostensivo e manutenção da ordem pública, que é um conceito mundial. Mas o que seria a manutenção da ordem pública? Já que é algo flutuante, algo subjetivo. Ele tem limite? Sim, ele tem limite. E aí nós temos o 78 do CTN, que versa sobre o poder de polícia. O poder de polícia genérico e o poder de polícia específico. Esse poder de polícia ele é amparado em mais 3 bases: a supremacia do interesse público sobre o privado, a legalidade e a indisponibilidade do Estado. Tudo isso para quê? Para que o agente público, o operador de segurança pública, que utiliza o 144 da CF/88, tenha certeza absoluta que poder discricionário não é poder autoritário. E o Estado diz isso. A Constituição diz isso. Porque você limita o cidadão comum quando você dá voz de prisão, quando você o aborda. E por que você o aborda? Quando falamos de um policial. Porque utiliza o artigo 244 do CPP, que fala sobre fundada suspeita. Mas atenção, fundada suspeita tem que ter suspeita fundada. Até porque tudo é muito flutuante. Não justifica a cor da pele, não justifica sair de um local periférico, porque afinal de contas vivemos em um país lotado de periferias, onde pessoas vivem em extrema pobreza, onde a sua maioria são de pele negra. Sim, a maioria do nosso povo brasileiro tem pele negra. E aí? E aí tem que haver um cuidado técnico no momento dessa abordagem. Ela tem que existir de fato. Tem que existir fundada suspeita. Tem que existir suspeita fundada. E aí você utiliza o 144, o 78 do CTN e também o 244 do CPP para exercer de maneira correta, legal, o papel de polícia, que é limitar uma sociedade do seu direito usando a supremacia do interesse público. Por isso que existe a Constituição Federal. Um exemplo que eu estou utilizando para conversar sobre o artigo 144
da CF/88. Sim. Dentro desse conceito de segurança pública, não existe uma varinha mágica que vai resolver isso. O Brasil é um país muito violento, com 47.500 homicídios ano, segundo a última estatística. Isso é ruim? Isso é péssimo. Muitos especialistas ou supostos especialistas justificam dizendo o seguinte: mas o nosso país é muito extenso e populoso. Bem, a Índia, que é um país continental, tem 1 bilhão a mais de pessoas que o Brasil, com 215 milhões de pessoas. A média de homicídios, a última estatística, foi 44 mil. No Brasil, 47. Olha o tamanho dessa justificativa injustificável. Pegou legal a visão? Mas o que levou a Índia a diminuir grosseiramente o seu índice de homicídios? Ela vem combatendo a pobreza extrema e conseguiu reduzir bastante essa pobreza extrema. Não é uma conta tão difícil de ser entendida. Quando você diminui, quando você aumenta o equilíbrio social, quando você oferece empregabilidade, quando você oferece moradia, qualidade de vida para aquela população, a tendência é que o índice criminal diminua, levando em consideração que o crime nunca vai deixar de acontecer, até porque pode acontecer o homicídio, como acontece em países nórdicos, mas estamos falando de violência urbana, que é o que incomoda. E detalhe, um país violento não tem investimento econômico. E se não tem investimento econômico, ele não tem empregabilidade. E se ele não tem empregabilidade, essa conta não vai fechar. Então, segurança pública não é uma magia. Ela é uma integração setorial entre tudo isso que a Constituição Federal, a nossa que é social, nos oferece e precisa ser utilizado. Saúde pública, saneamento básico, infraestrutura, educação, cultura. São bases muito importantes para a gente. Tudo isso descrito na nossa Constituição Social, Programática, Dirigente e Cultural. Pegou legal essa visão? Eu sou Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré. Valeu!